Educação Sexual em Debate, um programa que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos começando mais um programa da série Educação Sexual em Debate. E hoje conversaremos com Marcilene Alberton Guise Chaves, da Associação Catarinense para a Integração do Cego, ACIC. Bom dia, Marcilene. Bom dia. Este é o 4º ano que o programa está no ar e gostaríamos de lembrar os ouvintes que este projeto é do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, agora na etapa 4. O projeto é coordenado pela professora doutora Sônia Mello. Quero lembrar que o programa de hoje está sendo gravado, mas se você tiver alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br que teremos imenso prazer em respondê-la. Professora Marcilene, gostaria de começar nossa conversa pedindo a você que nos fale um pouco sobre a educação sexual na ACIC. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, que me deixou bastante feliz e surpresa, porque geralmente nós... E aí eu já vou estar falando um pouquinho então sobre o tema que tu me sugeriste, né, sobre a educação sexual na ACIC. Geralmente nós somos convidados para falar, ministrar uma palestra ou apresentar um programa, dissertar sobre algum assunto relacionado à educação, ao trabalho, à acessibilidade das pessoas cegas, né, a questão da inclusão, mas nunca para falar sobre a questão da sexualidade. Né? Em momento algum eu fui chamada, já tenho aí bastante tempo de vivência enquanto educadora, enquanto coordenadora, e nunca fui chamada para falar a respeito desse assunto, nem eu nem meus colegas lá na instituição. E isso é um reflexo do que a gente vivencia lá na própria instituição, né? Porque nós lá não temos nada voltado para a questão da educação sexual no sentido de uma abordagem mais específica em relação ao tema, né? Não se para falar sobre isso, não se para discutir a respeito disso, né? Então, assim, isso nós chegamos a uma conclusão no sentido de que há essa necessidade, a gente já conversou, já discutiu várias vezes sobre o assunto, sobre várias questões ligadas inclusive à sexualidade, nós enquanto coordenação, equipe, professores, mas chamamos um profissional ou outro, geralmente da área da saúde, para ministrar uma palestra sobre o assunto, mas nós já... a equipe em si chega à conclusão de que há essa necessidade de se parar para pensar e de se parar e discutir com os alunos a respeito, de conversar sobre o tema, né? Mas ainda não conseguimos sistematizar, digamos, né, algo voltado para o assunto, especificamente. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um grupo voltado para os adolescentes, que é coordenado pela psicóloga da instituição, e que faz um trabalho de discussão, mas de uma maneira mais genérica. É claro que entra, né, a questão da sexualidade, ela aparece a todo tempo, porque ela tá no ar, né? Eu digo que está no ar, exatamente, né? Então isso aparece, mas não é um momento assim, vamos discutir sobre a questão da sexualidade e para falarmos sobre as nossas questões, sobre as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Isso aparece, mas não é algo assim que foi pensado para isso. Não, foi pensado para discutir tudo em relação à adolescência da pessoa cega, mas não especificamente sobre a sexualidade. E é algo assim que a gente já vem pensando como vamos fazer para estar pensando num projeto ligado a esse assunto. Como é que a gente vai se organizar para isso? Então a gente fica muito na questão da reflexão de como se vai fazer, mas não conseguimos sair ainda do chão nesse sentido. Até porque e a gente sabe da angústia dos nossos alunos, porque diante de uma pesquisa que eu acabei fazendo na minha monografia, a gente vê assim que a associação ainda é o espaço aonde a questão da sexualidade aparece com muita força, né? É claro que a gente está
a todo tempo, vivendo isso em qualquer lugar, mas é ali que ela consegue ser exercida com liberdade, digamos assim, né? Porque é lá que eles se encontram, é lá que eles começam um relacionamento, né? É lá que a adolescência aparece até de uma forma bastante tardia, essa questão dos namoros, das brigas, dos rompimentos, né? E dos reencontros, das paqueras, então tudo isso aparece lá dentro, né? E também a questão assim de que é lá que eu consigo pensar de que realmente eu tenho a possibilidade de exercer a minha sexualidade. É como se a pessoa que perdeu a visão deixasse de ser sexuada. Ela fica escondida, na verdade, ela não aparece. E assim, o que eu sempre digo é que a gente sempre discute muito e trabalho, muito várias coisas assim, né? Como eu vou fazer para chegar no meu trabalho? O que eu vou garantir legalmente, né? Em relação aos direitos de estar na escola, né? A que eu tenho direito enquanto cidadã em relação à minha aposentadoria, mas nunca se para discutir a questão da sexualidade. E aí a gente às vezes pensa, mas isso já está, né? Todo mundo tem esse problema, é um tabu para todo mundo. Mas para as pessoas com deficiência, e mais especificamente a deficiência visual, é um tabu muito maior, né? Porque assim, a cegueira, por mais que a gente já tenha aí avançado, né, durante o tempo, por mais que a gente historicamente já tenha modificado muitos paradigmas, quebrado muitos paradigmas e transposto muitas barreiras, a gente ainda vive no entendimento de que a cegueira ainda está ligada à incapacidade, né? E quando eu sou cega, então eu sou fragmentada, eu não sou inteira, né? Então hoje há uma discussão bastante forte de mudança na questão do conceito de deficiência. Então, é a pessoa com deficiência ou é a sociedade que tem uma deficiência em lidar com as pessoas? E aí, então, a gente está vivendo nessa discussão e hoje, assim, a questão do direito à sexualidade, que já é um direito, né, universal, é um direito humano universal, ela é na questão da deficiência, a partir da Convenção da Guatemala, que o Brasil é um dos signatários, ela passa também a ser um direito das pessoas com deficiência, o direito à reprodução e à sexualidade. E aí isso leva a uma discussão, quer dizer, hoje já se fala nisso enquanto direito, mas aí a gente começa a se perguntar, será que os nossos adolescentes, será que os nossos adultos cegos, eles percebem tendo esse direito? Será que eles veem que a sexualidade também lhes pertence enquanto um direito? Né? Então essa foi uma das minhas perguntas e isso é algo assim muito interessante da gente estar discutindo e pensando, porque mesmo aquela pessoa que ela perdeu a visão, tendo vivido tendo exercido o seu papel de mulher ou de homem, né, de esposa, de mãe, enfim, estando vivendo a sua sexualidade a todo momento, né, em todas as suas instâncias, no trabalho, no estudo, enfim, na vida particular, ela perde a visão, ela perde. É como se ela perdesse a questão da sexualidade, ela se quebra, né? E aí ela não é mais mulher ou ele não é mais homem, né? Ele perde esse entendimento de quem ele é enquanto identidade, enquanto sexualidade. E isso a gente vê lá cotidianamente, né? Então, assim, ainda se pensa na pessoa com deficiência, por mais que nós já tenhamos, como eu repito, né, mudado muita coisa, como um ser assexuado, né? Como ainda se entende que a pessoa com cega não vai namorar, né? Há uma pergunta assim, por exemplo, em relação à própria homossexualidade. Ninguém consegue, ou ninguém, mas assim, a grande maioria das pessoas não entende como é que pode haver uma pessoa cega homossexual, por exemplo, né? Aí a pergunta vem assim, mas como é que tu sabes que tu és homossexual? Bem, essa é uma questão de orientação do desejo, é muito mais complexo e não nos cabe questionar aonde está a questão da orientação sexual, onde é que está a questão do desejo. É lógico, em que instância isso começou? Né? E como é isso? Como é que isso, né? Aí, para a pessoa cega tem que ter, né, alguma explicação, porque se ele não é
sexuado, ou seja, se ele é assexuado, como ele pode ser homossexual, né? Então, aí essa é a questão. Então, como uma mulher cega pode estar grávida? Como é que ela chegou a isso? Sendo assexuada, se é que eu percebo que ela é assexuada. E também tem um mito, digamos, diferente, né? Onde a gente ouve assim, mas a mulher cega, ela transa diferente. A mulher cega, ela tem, ela é muito a questão do toque, então isso fica diferente, né, das mulheres que enxergam. O homem cego, né, por causa da questão do tato e tal, tem outros sentidos. Então, há toda uma crença, né, em relação a essas questões da sexualidade das pessoas com deficiência. E aí isso acaba gerando, assim, muitas angústias nos nossos alunos, e porque eles têm dificuldade em expressar. Muitos deles não conseguem perceber que o seu corpo faz parte de toda essa questão da sexualidade. Eu ouvi assim, mas eu não sabia que o meu corpo poderia, né, ter contato com o corpo do sexo oposto e que ia me gerar toda essa coisa boa, né, que aí falando na questão mesmo da própria transa, do fazer amor, enfim, do que isso demanda, né, do prazer que isso gera. Então, eles não têm esse entendimento. E aí isso passa muito pela questão do corpo, de quem eu sou, de que espaço esse meu corpo ocupa, né, as questões de sentimento, né, o que passa por mim, o que vai para o outro. Então, muito isso fica muito escondido ainda, né? Bem, a nossa conversa está ótima, mas eu gostaria de lembrar aos ouvintes que hoje, excepcionalmente, o programa Educação Sexual em Debate está sendo gravado, portanto, não estamos recebendo perguntas por telefone. Caso você tenha alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto que está sendo discutido, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br, que assim que possível iremos responder. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Florianópolis vai ser sede do primeiro Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil no mês de setembro. O tema é Inovação e Sustentabilidade. O primeiro SICPG vai apresentar à sociedade brasileira a produção científica, tecnológica e de inovação dos estudantes que participam de programas de iniciação científica e de pós-graduação, realizados nas instituições de ensino superior pública, privada e comunitária do sul do Brasil. Na programação, mesas redondas, palestras temáticas, apresentações orais, pôsteres e estandes. Em paralelo, será realizado o 20º Seminário de Iniciação Científica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Visite o site do primeiro Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil. O endereço é www.sicpg2010.udesc.br. Realização: Universidade do Estado de Santa Catarina. Em 2010, 45 anos. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate, hoje conversando com a professora Marcilene Chaves, da Associação Catarinense para a Integração do Cego. Professora Marcilene é coordenadora pedagógica da área de habilitação e reabilitação. Professora, quais os desafios e as possibilidades da educação sexual voltada para crianças e jovens cegos? Eu penso que, assim, hoje a gente vai precisar pensar em políticas públicas voltadas para essa questão, né? Porque, assim, se eu tenho um direito, se hoje a sexualidade é entendida como um direito das pessoas com deficiência, esse direito ele demanda algumas mudanças, né, em relação às políticas públicas. E aí pensando, por exemplo, na própria informação, né, e eu tenho que a criança, que o jovem cego recebe, né, então assim, por exemplo, num programa de televisão aí bastante conhecido, uma Malhação, né, então aonde tem a audiodescrição para que o adolescente cego, por exemplo, possa estar entendendo o que está acontecendo, né? Porque ele perde muitas cenas, né? Então, pensando na questão das campanhas, né, que são feitas para prevenção, como é que ele vai ter acesso à informação que geralmente é feita com muita imagem,
né? Então, isso também é a questão da audiodescrição, né? O material que é distribuído, a questão dos livros, por exemplo. Hoje, o que está aí que poderia gerar uma discussão bem interessante que eu penso, e aí eu vou entrar numa questão que não é a nossa discussão, mas eu vou falar, né? Que é assim, a questão do Crepúsculo, né? Da série Crepúsculo. E isso para o adolescente que está vendo o filme, ele fica, putz, mas como será o cego, né? Que é um vampiro, né? Porque tem muito o mito do vampiro, mas como é esse vampiro que está ali na tela? Não é o vampiro que a gente conhece de dentes feios, arreganhados assim, né? É aquele vampiro bonito, assim, né? Diferente. É o mocinho do filme. Então, assim, e que as escolas, na verdade, não aproveitam para gerar uma discussão, porque essa série, ela gera uma discussão bastante interessante. Qual é a atitude da menina, né? Dessa adolescente, será que é essa atitude, a questão de valores, que aparece bastante forte em todos os 3 filmes que já foram lançados e nos livros. Mas como o nosso adolescente cego vai ter acesso aos livros se esse livro não está acessível nas livrarias para ele adquirir? Ele não tem em braille, né? Então como é que a gente faz? Hoje, enquanto instituição, a gente produz esse livro em áudio. Ele tem acesso em áudio, mas essa é uma política que ela tem que ser maior. Né? É algo que tem que ser transformado em livro acessível. Então, eu tenho que ter direito enquanto consumidor, se eu sou cidadão, se eu pago impostos, eu tenho que ter direito a ir na livraria e adquirir o livro que eu quero, né? E aí falando... Exatamente, eu teria que ter lá dizer, eu quero um livro sobre a questão da sexualidade do adolescente. Eu vou lá, não, mas não tenho nada. Realmente não tem nada. Na livraria, para o adolescente cego ler, não tem nada. Ele vai ter que escanear esse livro, passar para áudio para poder acessar. Então, isso aí já está me cerceando o direito à informação, né? Então, assim, esse é um grande desafio, né, que nós temos. Então, é pensar em políticas públicas para que essas pessoas, para que essas crianças e adolescentes possam ter a informação a seu dispor e transformar isso em conhecimento como qualquer pessoa que enxerga tem. E aí pensando também na questão da própria saúde, a capacitação dos profissionais da área da saúde. Porque se eu vou atender, por exemplo, eu levo minha filha adolescente cega numa ginecologista, qual vai ser a abordagem que ela vai ter com essa menina? Né, ou com esse rapaz, se vai no médico aí, né, para estar falando sobre algumas questões dele. Como será? Não vai nem vai querer falar sobre o assunto ou não vai precisar porque é cego, vai falar para os pais que estão com ele, né? Então isso tudo são questões que a gente tem que pensar, né, que demandam políticas para a gente realmente ver a questão da sexualidade enquanto um direito que tem que ser respeitado e não simplesmente constar lá numa convenção, né, e distante da gente. Não pode estar distante, ela tem que estar ali no nosso dia a dia, nos postos de saúde, né, a questão das camisinhas. Como é que eu vou fazer para pegar uma camisinha? É algo bem simples. Quem enxerga vai lá e pega. E quem não enxerga faz como? Aí tem que chamar um funcionário, né, para estar pedindo. Aí como vai ser a atitude desse funcionário perante essa pessoa que está solicitando? Será que ele vai entender? Será que vai ser acolhedora ou será que não, né? Não, mas tu não precisas, né? Então isso tudo a gente tem que avaliar. E aí e quando tu falas em criança, tu fala na questão da escola, que é o espaço onde ele vai estar discutindo muito essa questão. Né? Mas como vai ser essa abordagem? Eu vou lá com uma transparência, vou mostrar a questão dos órgãos reprodutores e o meu aluno cego, como é que ele fica nesse meio? Ele vai receber a informação como? Né? Então, eu vou ter que buscar formas de abordar esse assunto com ele da mesma forma que eu estou abordando com os outros e usar na minha abordagem para estar atingindo os outros alunos, porque eu posso atuar da mesma forma. Eu simplesmente vou ter um material a mais ali para mostrar para o meu aluno que o outro que enxerga vai aproveitar também. Né? Então, isso aí vai muito da questão da formação dos professores. Marcilene, essas suas colocações nos fazem pensar a formação de educadores e a educação sexual. Temos que pensar essa educação sexual também para as crianças e para os jovens cegos. Exatamente. Se eu falo em educação inclusiva, e aí eu já estou falando em uma educação que vai estar trabalhando aí. Se eu vou, né, trabalhar na universidade hoje e está lá no meu currículo a questão da educação sexual, né, da sexualidade, eu tenho que ter uma abordagem também pensando na pessoa com deficiência. Né? Aqui a gente está falando da pessoa cega, mas a gente sabe que tem aí as questões das outras deficiências, que também são desafiadoras.
né? Que aí também a gente fala na questão da acessibilidade, né, das pessoas com deficiência física. E as próprias, por exemplo, ainda antes de eu responder a tua pergunta, mas a questão das baladas, né? Será que o adolescente cego tem como ir numa balada com aquele som alto? Como é que ele vai fazer? Né? Como é que ele vai conseguir se encontrar? Porque o som para a gente muito alto atrapalha. Então, como é que ele faria para ir na balada? Né? Então, isso aí, a escola é um espaço organizador nesse sentido. E aí vem a questão da formação que tu colocas, porque assim, aí a gente vai passar por uma mudança que é maior até, né? Porque vai dos meus valores, né? Então, como é que eu vejo meu aluno com deficiência? Né? Se eu vejo como um aluno capaz, como alguém que está ali, não para socializar apenas, mas como alguém que está ali porque tem direitos, é o meu aluno, né? Ele tem uma característica peculiar que é a deficiência, que demanda algumas questões que são específicas, como a abordagem que eu vou fazer em relação a esse assunto, que materiais eu vou buscar para estar trabalhando com ele, mas ele é, antes disso, uma pessoa. Então, se eu consigo percebê-lo como uma pessoa, assim como os meus outros alunos, a minha abordagem certamente vai ser a mesma. Eu vou abordar o assunto da mesma maneira que eu vou trabalhar com os outros. Eu vou simplesmente buscar alternativas para que ele consiga entender aquilo que eu estou falando, para que ele abstraia um conceito real. Então, essa é a abordagem. Então, isso aí demanda realmente capacitação. Né? Eu vou precisar capacitar os educadores, assim como eu capacito em braille, assim como eu digo que ele tem que aprender o soroban para poder ajudar o aluno em sala, ele também tem que pensar de que forma ele vai adaptar a sua aula para atingir aquele aluno com deficiência. Mas eu penso que a primeira questão ele está ali porque tem capacidade de aprender e ele é uma pessoa. Dali, se eu consigo perceber dessa forma, eu já tenho meio caminho e aí a minha jornada vai ser mais tranquila. Marcilene, agora vamos a um quadro do nosso programa que são as dicas. Eu gostaria que você sugerisse aos nossos ouvintes algumas leituras referentes ao tema que conversamos hoje, títulos de filmes interessantes que proponham uma reflexão sobre a sexualidade da pessoa cega. Na verdade, eu tenho 2 filmes que eu considero bastante interessantes, né? Um é À Primeira Vista, que é um filme que aborda um rapaz que é cego, depois ele enxerga através de uma cirurgia, mas aí há toda uma questão assim dele, ele meio que perde a identidade, ele já não sabe mais quem é e como ele vai se organizar, então no meio dessa questão dele estar cego e depois começar a enxergar, e aí ele tem uma namorada que é ela quem busca, não ele, essa questão do enxergar, né? E aí aborda bastante a relação dele com ela, né? Então esse filme eu acho interessante nesse sentido. E o outro que eu vi não faz muito tempo e que eu não conhecia e considero muito interessante, que é Encontro às Escuras. É a história de um rapaz cego, ele é congênito, cego congênito, e nasceu cego, né? Então, e ele não tinha tido ainda nenhuma namorada. E aí ele começa, o irmão dele, e isso que eu achei bem legal, porque o irmão gostaria que ele namorasse. E então ele começa a arranjar encontros para ele com garotas de programa, né? Só que ele não queria garotas de programa, ele queria uma que fosse especial. E aí há toda ele é comédia romântica, e aí há toda uma tentativa do irmão dele tentar arranjar uma namorada, só que ele sozinho encontra uma, que é uma menina indiana, que é de uma outra cultura e que já está prometida para um outro rapaz, né, e que não pode ficar com ele. Então aí há toda uma luta dele para ficar com essa menina, mas há também uma luta do irmão para que ele se perceba, né, primeiro enquanto cego, porque ele não aceita a questão da cegueira, ele tem dificuldade de conviver com isso, e de que ele pode aí namorar sendo cego, né? Então isso eu acho bem interessante, exatamente. Pode ver integralmente a sua sexualidade, e isso eu acho bem legal assim também. E aí tem uma cena do filme que ele fala na questão da camisinha e de como usar a camisinha. E aí a gente entra na questão da formação de conceitos, porque ele não conhecia a camisinha e ele não sabia como colocar. E eu não vou contar o que aconteceu, vou deixar que as pessoas assistam, mas é bem interessante. E um livro que ele é assim bem inicial, aborda questões básicas, mas que é interessante para quem está aí com
alunos cegos, para quem está começando na área, para quem quer conhecer Sexualidade de Cegos, da Maria Alves de Toledo Brums. Também é um livro bem interessante, que aborda o assunto assim, de uma maneira mais inicial, mas que dá aí algumas pistas para trabalhar a sexualidade com adolescentes e crianças cegas. Marceliane, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecê-la imensamente pela presença aqui no estúdio, dizer que nós vamos chamá-la muitas vezes, já que você se dispõe, porque esse é um tema que não se esgota em uma conversa, e aí vamos continuar aprendendo com o que você tem a nos dizer a respeito da pessoa cega. Eu também agradeço novamente o convite e, assim, gosto desse tema, é um tema que me instiga bastante, sempre que houver a oportunidade, vou estar com certeza falando a respeito, né? E assim, tem muitas coisas para a gente estar abordando ainda, né? Acho que é um tema que ele demanda aí vários vieses, né? Para a gente estar discutindo, vários pontos. E quando for possível, eu estarei aqui com certeza. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que se você quiser fazer alguma pergunta sobre essa temática, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br, que nossa equipe terá imenso prazer em responder. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente no site www.virtual.desc.br. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Desk, com mais um programa Educação Sexual em Debate. Um bom dia a todos e até lá. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Patrícia Mendes. Produção: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina.